confiança de Davi. Davi agora traz mais uma sentença para a vida dele. Davi comete agora um homicídio, Davi mata Urias. E a Bíblia diz que, sendo feito isso, agora Natan chega diante de Davi, como nós vemos, e vai repreender Davi. Davi, olha, Natan conta a história para ele deste homem, que pegou ali a sua ovelha, ou o seu boi, e mata aquele animal para oferecer para aquele viajante. E Davi sempre tem que devolver 4 vezes mais aquilo que ele tirou. Então Davi trouxe para a vida dele a própria sentença. Olha para você ver como que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Davi agora trazendo isso sobre a vida dele. Isso vai agora começar a acontecer dentro do palácio, porque a Bíblia diz que a espada ela não vai sair de dentro do palácio. Vai morrer o seu primeiro filho, depois Absalão, ele abusa da sua própria irmã Tamar, depois Amnon, depois Absalão mata Amnon, e assim vai acontecendo conforme aquilo que foi colocado por Deus. A espada começando a cortar dentro do palácio. Só que é interessante que Davi lá atrás, ele havia sido escolhido por Deus. Davi, ele foi segundo o coração de Deus. Só que no meio da sua trajetória, Davi falha, Davi erra. E sabe o que é interessante de tudo isso? Se nós vamos olhar para essa história, nós vamos aqui ver Saul dentro dessa história. Saul, agora um homem poderoso, rei de Israel, e a gente vai olhar para ele e ele vai cometer algo tão simples, que não vai se comparar com aquilo que Davi cometeu. Só que é interessante que Deus vai rejeitar Saul. Deus vai falar, olha, eu estou rejeitando ele, eu não quero mais ele, eu não tenho mais prazer nele. E Deus havia dado somente uma ordem para Saul. E Saul ele não cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Samuel havia alertado ele, porém ele não havia dado atenção àquilo que Deus estava falando. Então ele entrou pelo caminho da desobediência. Então Deus rejeita ele, tira ele do seu reinado. E Davi agora mata, Davi adultera, Davi sofre as consequências, porém Davi ainda continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Davi Jesus. ainda continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Glória a E às vezes a Deus. gente olha para nós. Quem aqui fez o que Davi já fez? Pode ser que sim, não conheço todo mundo. Só que o Senhor escolheu você. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Embora a Jesus. gente muitas das vezes tenha feito muitas coisas que tenham agradado ao Senhor, fizemos muitas coisas que muitas das vezes você olhou do alto para baixo e disse assim, meu Deus, quanta barbaridade cometeu esse homem, quanta barbaridade ele fez. Mas ainda o Senhor olhou com um olhar de misericórdia, porque ainda o Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Glória a escolheu Deus. cada um de nós com um propósito. E a Bíblia diz que o Senhor falou que não iria faltar Aleluia. rei em Israel. E seria descendente de Davi. Então tinha um projeto de Deus. Deus já havia feito um projeto para todo o reinado. Deus não podia quebrar esse projeto. É o mesmo projeto que tem na minha vida, é o mesmo projeto que tem na sua vida. Aleluia. Glória Só a que no decorrer Deus. da nossa caminhada, nós falhamos. E continuamos falhando. E a gente continua errando. Todos nós, sem exceção. Só que ainda os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Graças Ainda a as mãos Deus. do Senhor está sobre a minha vida. Então agora Davi, depois de tudo isso que ele fez, o Senhor olha para ele e diz para ele, você ainda continua sendo um homem segundo o meu coração. Por que Davi ainda Glória a continua sendo um Deus, homem segundo o coração aleluia, do Senhor? Jesus. Porque depois que Davi comete tudo isso daqui, sabe o que a Bíblia fala? Que Davi ele prostra diante do Senhor e rasga suas vestes. Ele se aquebranta diante do Senhor, ele se arrepende diante do Senhor de tudo aquilo que ele Aleluia. fez. Entra sobre o coração dele o temor. E a Bíblia diz que o Senhor restaura ele. Aí lá nos Salmos, de número 51, 10, ele vai trazer algo interessante, que ele vai falar, olha, Senhor, cria em mim um coração puro, renova o meu espírito. Glória a Deus. Por que Davi, ele fala para o Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro e reto, renova o meu espírito. Sabe por quê? Porque o coração do homem é mau, o coração do homem é enganoso. Davi poderia falar, Senhor, renova o meu coração, mas Davi preferiu falar, Senhor, cria em mim um coração reto.
cria em mim um coração puro. Faz de mim de novo um homem sincero. Faz de mim de novo um homem puro na tua presença. Era isso que Davi estava falando. Senhor, renova, Senhor, a minha alma, o meu espírito. Senhor, traz de volta a alegria, traz de volta o vigor, traz de volta, Senhor, a esperança. Por quê? Porque Davi estava prostrado diante de Deus, o seu coração quebrantado, a sua alma estava rasgada, o seu coração estava aberto, dilacerado, por causa do pecado que ele havia cometido. Então o arrependimento que ele gerou dentro do coração de Davi fez com que a misericórdia de Deus alcançasse ele e restaurasse a vida dele. É a mesma misericórdia. É o mesmo Deus que fez isso na vida de Davi, é o mesmo Deus que está trabalhando na minha vida, que está trabalhando na sua vida. Quando nós entramos na presença do Senhor com o coração aquebrantado, não importa o que eu fiz de uns minutos para trás, não importa o que eu fiz na semana passada, no dia de ontem, não importa. Quando eu entro na presença do Senhor com o meu coração para Ele, sincero, Ele faz nova todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Então, às vezes a gente se pergunta, poxa, será que eu vou sair daqui e lá fora eu vou continuar nessa firmeza com o Senhor? Será que as coisas vão acontecer da forma que eu quero para mim lá fora? Eu digo para você, se você sair daqui, não sei quanto tempo vai levar para você sair daqui, mas se você sair daqui com Deus na sua frente, se você sair daqui com seu coração centrado naquilo que Deus tem para você, pode ter certeza que Deus vai honrar você lá fora. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus vai cumprir aleluia. o propósito, Deus vai cumprir o projeto que Ele tem na sua vida. Aleluia. Deus vai Glória a cumprir. Deus, O que aleluia. nós não podemos é pular as etapas, o que nós não podemos é acelerar o processo do tempo, não, nós não podemos Jesus. fazer isso. Quando nós aceleramos aquilo que nós queremos, nós estamos depositando toda a confiança em nós mesmos. Verdade. A gente pega a responsabilidade, Senhor, é minha. A gente tira da mão de Deus. Glória. E a gente vai se frustrar lá fora. A gente vai se frustrar lá fora. Por quê? Porque Deus, Ele tem um tempo determinado para cumprir todas as coisas. Aleluia. O projeto de Deus, a promessa que Deus fez, eu tenho certeza que Ele fez para cada um. Glória a Muitos Deus. já passaram aqui antes de mim. Aleluia, talvez Deus. falaram, olha, Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem para você levantar você como pregador. Deus vai te enviar a lugares. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus falou. Recebo, Deus. Quantas promessas Deus falou que ia fazer para nós? É, Jesus. E Deus faz. Por isso que eu estou aqui, porque Deus fez. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus Deus. fez. Glória a Jesus. Então vocês que estão aqui dentro, vocês estão sendo preparados. Aleluia. Olha a melhor de Deus lá fora. Vocês Aleluia. estão sendo preparados para o melhor de Deus lá fora. Glória a Deus, Deus aleluia. está preparando, como Davi estava no pasto, sendo preparado por Deus, para quando ele chegasse diante de um filisteu, ele vencesse aquela batalha. Deus estava preparando ele, forjando o caráter dele, moldando o caráter dele, para lá fora ele ser um vencedor. É isso que Deus tem para mim e para você. Glória a Deus, Ele está aleluia. trabalhando em nós para nos fazer um vencedor lá Glória a fora. Deus. Aleluia. Viver o novo de Deus todos os dias significa renunciar à nossa vontade todos os dias. Se eu quero viver algo de Deus, se eu quero fazer a vontade do Senhor, todo dia eu tenho Glória a que matar a Deus. minha carne. Aleluia. Todo dia eu tenho que sacrificar todas as minhas Aleluia, vontades. Eu fico Jesus. aqui, já não vivo mais eu, Verdade. mas Cristo vive em mim. Glória Então a as Deus. coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Mas para mim viver esse novo, todos os dias, eu tenho que matar o velho homem. Aleluia. Todos os dias eu Glória a tenho que matar Deus, o velho aleluia. homem. Isso aqui eu estou falando para mim, eu tenho que matar o velho homem. Tenho que morrer todos os dias para mim poder começar a viver o novo do Senhor. Nós não podemos fazer com que as coisas venham se repetir. Nós não podemos sair com a nossa mente de que nada vai acontecer, de que nada vai dar certo. Pelo contrário, você tem que ter a convicção de que Deus escolheu você, de que Deus está com você. Glória a Deus, E aleluia, você vai Jesus. vencer. Em nome de Jesus. Davi venceu. Davi, de tudo que ele fez, de tudo que aconteceu na história de Davi, de tantos outros. Eles foram homens guerreiros, valentes e vencedores. Porque Aleluia. senão eles não estavam escritos aqui. Verdade. Todos eles venceram. Todos eles caíram. Todos eles falharam. Todos eles tropeçaram. Mas todos eles venceram em Cristo Jesus. Glória a Deus, Todos aleluia. eles venceram em Cristo Jesus. Glória a Deus. E essa palavra que eu trago para nós nesta noite Aleluia, Jesus. não é uma palavra de juízo, não é uma palavra de condenação. Isso aqui foi para mostrar para nós como que Deus é misericordioso. Glória a Como Deus. que Deus ele é amoroso com os seus. Como que Deus cuida dos seus. Então não existe para Deus pecado, pecadinho, não.
Existe em Deus a misericórdia. Existe em Deus a graça. Graças a Deus. Aleluia, Isso Jesus. está no coração de Deus. A misericórdia e a graça. Para um pecador como eu, que não merecia. Mas ainda assim, todos os dias, o meu espírito se renova. Todos os dias o seu espírito se renova. Glória a Sabe por quê? Deus. Porque a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Se nós quisermos vencer, nós precisamos se prostrar diante do Senhor todos os dias. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos ter uma atitude de querer realmente ser um homem de Deus, de querer realmente ser um vencedor lá fora. Uma atitude faz toda a diferença. Uma atitude pode mudar o percurso da nossa vida inteira. Uma atitude certa Aleluia, Jesus. muda toda uma história. Porém, uma atitude errada destrói toda uma história também. Então o Senhor está trazendo para nós esta palavra para que nós venhamos entender que vale mais a vontade dele do que a minha. A vontade dele para mim, a vontade dele para você tem muito mais valor do que as nossas próprias vontades. Glória a Deus. E é muito Glória a difícil, Deus. Aleluia. como o irmão falou, por causa da saudade. Deixa família, deixa filhos. É muito difícil, não é qualquer um que aguenta ficar tanto tempo. Eu vim no carro falando para o irmão, olha, há alguns meses atrás eu levei um menino para a clínica. O menino ficou 3 dias e foi embora. Foi embora, detalhe, ele não morava em Taubaté, ele veio de Ubatuba para se internar. A mãe dele mora na rua da minha casa, mas ele veio de Ubatuba para se internar. Ficou 3 dias e não aguentou. Você está entendendo o processo? Por isso que eu estou falando para vocês que Deus, Ele está no controle da sua vida e Ele está te fazendo vencedores. Glória a E Deus. vocês estão aqui até hoje porque vocês estão vencendo todos Glória a os dias. Deus. Glória a Deus. Vocês estão Aleluia. sendo vencedores todos os dias. Porque não são todos que aguentam, não são todos que suportam o processo do tempo. Porque é dolorido. Não são todos. Então essa palavra aqui são para valentes. Aleluia. Glória a São para Deus. vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Que estão passando pelo processo do tempo, mas vão viver o propósito de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Vão Deus. viver o propósito de Deus. Creio nisso, Pai. Se você acreditar, se você ter certeza daquilo que você quer, pode anotar isso aqui. Deus vai começar a fazer. Deus vai começar a usar a sua vida. Aleluia, Jesus. Deus vai começar a fazer coisas sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Por causa de uma atitude Glória a Deus. certa na presença do Senhor. Então, se você está com seu coração aflito, você está ansioso, preocupado, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não é tempo. Não é tempo de sair da presença do Senhor. Não é tempo de parar agora no meio do caminho, no meio do processo. Não é tempo mais. Permaneça firme. Luta todos os dias. Procura aclamar o Senhor todos os dias. A buscar o Senhor a força que muitas das vezes nós não temos. Muitas das vezes a gente olha para nós e as nossas forças estão esgotadas. A gente não aguenta mais, né? Aleluia. Vocês aqui dentro e nós lá também. Somos todos iguais. Tem dias na nossa vida que o desgaste é muito grande. As lutas são muito grandes. Verdade, Jesus. Só que a gente lembra do Criador. Glória a Deus. A gente lembra que Aleluia. tem um Deus pelejando e trabalhando em favor da Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E isso nos encoraja a prosseguir. Isso nos faz avançar. Aí a gente vai passando os dias e a gente vai olhando para as coisas que vão ficando para trás e a gente vai falar, poxa, eu venci mais uma vez. Aleluia. Consegui vencer mais uma vez. E assim a gente vai avançando e vai vencendo. Então não para no meio do caminho. Não desanima. Imagina se Davi agora, depois de tudo que ele fez, ele olhasse para ele e falasse, para mim acabou. Para mim o que resta agora é a morte. Pequei contra o céu. Pequei contra mim mesmo. O que me resta? E olha que Davi não foi pouca coisa que ele fez, não. Não foi. Só que ele se lembrou
do Criador. Glória a Deus. Ele se lembrou Glória da a promessa. Deus, aleluia. Aleluia. Ele se lembrou. Ele olhou para ele e falou: peraí, o Senhor me chamou para ser rei. O Glória a Senhor Deus. me chamou para comandar uma nação, para conduzir uma nação. Davi se levanta como um novo homem diante do Senhor, restaurado na presença do Senhor. E ele começa a dar continuidade naquilo que o Senhor chamou ele. E Davi sempre foi bem sucedido naquilo que ele fazia. Davi saiu vitorioso em todas as batalhas. Davi, quando consultava o Senhor, ele saía vitorioso. O segredo é só consultar. Aleluia. O segredo é só se prostrar diante do Senhor e falar: Glória a Senhor, Deus. fala comigo, Senhor. Direciona a minha vida, Senhor. Aleluia. A cada Aleluia. decisão a tomar, a cada passo que nós damos, nós precisamos pôr o Senhor como centro, pôr o Senhor na frente. Assim os nossos passos vão ser passos firmes. Vão ser passos firmes. Glória a Deus. Um dia que Davi escolheu ficar sentado no palácio, Davi caiu. Davi fracassou. Em questão de minutos ou horas, Davi destruiu a sua vida. Em questão de minutos. Por quê? Ele não queria sair para lutar. Ele não quis sair para lutar. Ele não quis ir para a batalha. Quem não luta não vence. Quem não luta não vence. Se nós pararmos de lutar, vamos fracassar. Se nós pararmos de lutar, nós vamos fracassar. E existem pessoas lá atrás, lá fora, que estão dependendo de mim, que estão dependendo de você. Verdade. Tem pessoas lá fora que dependem de você. Aleluia. Está dependendo do seu esforço. Aleluia. As pessoas estão Glória lá, a estão Deus. olhando, estão talvez até falando para as outras: olha, ele vai conseguir. Aleluia. Em nome Ele de vai sair de Jesus. lá e ele vai. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Estão depositando toda a confiança que elas têm em vocês. Todos nós que estamos aqui estamos depositando a nossa confiança em vocês. É verdade. Estamos depositando. Só que vocês precisam olhar para dentro de vocês. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E fazer valer a pena. Glória a Deus. Fazer valer a pena. Glória a Sabe por quê? Deus. É simples. Porque existe um céu só. Também existe um inferno. Aonde nós vamos? Para onde nós vamos? Meu Jesus. Para onde nós vamos? Davi, quando ele passou por esse processo, eu acredito que passou pela mente dele e falou: não, para lá eu não quero ir não. Eu preciso ir para lá. Nasceu dentro dele um arrependimento. E sabe o que o arrependimento gera dentro de nós? Além dele nos trazer o sentimento de culpa, porque é isso que o arrependimento faz, ele nos traz um sentimento de culpa, e nós olhamos para nós e falamos: nós não merecemos, nós somos falhos. Porém, ele traz para nós um avivamento vindo do céu. Glória a Deus. Aleluia. Ele aviva a nossa alma. Porque quando nós se arrependemos, nós falamos: Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero fazer tudo novo. A gente se sente pequeno. A gente se sente fraco. Aí o apóstolo Paulo vai trazer uma palavra para nós assim: olha, na minha fraqueza que eu sou forte. Por quê? Porque é onde eu não consigo, onde eu não tenho força, mas eu estou ali persistindo. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse: olha, na minha fraqueza eu sou forte. Glória a Deus. Na minha fraqueza eu sou forte. É muito fácil a gente estar na presença do Senhor, né? No auge, quando as coisas estão indo tudo bem, quando está tudo maravilha, é muito fácil. Mas quando as lutas vêm, as dificuldades vêm, aí é que a gente vai mostrar realmente de onde vem a nossa força. Glória a Deus. De onde vem a nossa força? Porque a gente não tem força, mas a gente vai. A gente não consegue, mas a gente clama ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus está falando conosco nesta noite. Glória a Ele está Deus. querendo criar em nós um coração reto na presença dele. Ele está querendo trazer um renovo Glória a Deus. para nós nesta noite. E eu tenho certeza que você está aqui, está ouvindo essa palavra. Estou sendo bem tranquilo, até porque eu não sou, né, esse pregador aqui agitado e tal, mas a palavra do Senhor
ela é direcionada do céu. É o próprio Espírito que fala Glória a Deus. conosco. Glória a E essa Deus. palavra aqui, quando ela entrou no meu coração, ela provocou na minha vida algo sobrenatural. Porque o meu casamento estava acabado. A minha família estava destruída. Eu deixei na minha casa, com a minha esposa, uma menininha de 2 anos de idade. 2 anos. Por isso que eu disse, um pouco atrás, que uma atitude errada nossa pode destruir toda uma história. Porém, uma atitude certa pode fazer toda uma história nova. Aleluia. Eu deixei a menininha pequena com a mãe dela. E fui embora. Fui embora. E fiquei alguns dias morando na rua. Eu dormia dentro do meu carro, encostava o carro na calçada, onde eu encostava ali eu passava a noite. E foi indo por alguns dias esse processo. E eu estava fora da presença do Senhor. Eu havia depositado toda a confiança em mim mesmo. Eu achava que eu poderia fazer do jeito que eu quisesse fazer. Eu achava que eu poderia fazer tudo que eu queria fazer. E eu chegava do trabalho, olha para você ver como que o diabo, quando ele entra, ele cega. Eu chegava do trabalho e eu falava assim, olha, eu vou arrumar uma discussão e eu vou sair. Este era o que estava na minha mente quando eu não estava na presença do Senhor. E eu chegava na minha casa e a gente brigava e eu pegava o carro e saía. Eu saía para bagunçar, eu saía para aprontar, eu já fiz coisas que, misericórdia, se não fosse o Senhor, acho que eu nem estaria vivo mais. E uma certa madrugada, eu estava na estrada de Pinda de moto, tranquilinho, no meio da faixa amarela, eu me lembro, até hoje. Eu estou contando esse testemunho, eu não costumo contar testemunho da minha vida, é muito raro estar falando sobre o que aconteceu comigo lá atrás. Mas o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso coração. Talvez você já passou por algo. E eu me lembro que eu estava de moto, uns 40 por hora, bem tranquilinho, sozinho, de madrugada na rua, lá na estrada Taubaté-Pinda, já em Pinda já, vindo para Taubaté, e eu escutei um barulho de um carro vindo atrás de mim. Deu para ouvir pelo capacete, porque eu estava bem devagar e não tinha ninguém na rua. E eu escutei o barulho do carro vindo atrás e eu falei para mim assim, eu vou encostar para o carro passar, porque eu estava no meio da faixa. E quando eu encostei, o carro foi junto comigo. Foi nós dois para o mesmo lado. E passou aquele vácuo do meu lado assim direito, cortando. Eu olhei, deu para ver de longe que o carro era branco, mas só que o carro sumiu. Ele estava, acho que mais de 100 por hora. E eu devagarzinho fui encostando, ele foi junto comigo, foi um negócio muito rápido. E eu fui embora para minha casa, entrei dentro da minha casa, né? Já tinha voltado para casa, mas ainda estava meio desorientada ainda, minha mente ainda não estava voltada para Cristo. E eu peguei e entrei, dormi, acordei, fui trabalhar cedo. E de repente um pastor, ele me encontrou na rua, ali no Esplanada, de bicicleta. Ele olhou para mim assim, eu estava do outro lado da avenida, ele deu um grito, ele falou, preciso ir lá na sua casa falar com você. Detalhe, esse pastor, ele não é meu amigo, não era meu amigo, eu apenas conhecia de cultos, alguns cultos, né? Antes de eu se desviar, eu conhecia ele com vista, e ele olhou para mim assim, e eu preciso ir lá na sua casa. E eu falei, vai lá. E ele foi 5 horas da tarde, bateu lá no portão. E eu, tranquilo, como quem não queria nada, como quem não tinha nada, recebi ele, né? E a gente sentou, ele olhou assim, nós sentados na sala, ele olhou assim para nós, assim, estava eu, minha esposa, minha menina. E ele falou assim, do mesmo jeito que nós estamos reunidos aqui hoje, era para nós estarmos hoje fazendo o seu velório. Isso aconteceu uma noite antes, no outro dia ele foi lá na minha casa. E era algo que ninguém sabia, porque aconteceu na madrugada. Aconteceu na madrugada. E ele falou, então você toma uma posição, porque da mesma forma que eu fechei a sepultura, eu torno a abrir. Falou assim para mim. E naquele dia, naquela tarde, entrou o temor no meu coração. Eu falei, o Senhor não está brincando. Eu falei, Deus não está brincando comigo. Porque era algo que eu vivi naquela madrugada. No outro dia, Deus levou ele lá dentro da minha casa.
Então não teria como a gente pensar, poxa, mas fulano falou, ciclano deve ter comentado. Não, ninguém sabe. Aí, daquele dia em diante, eu clamei ao Senhor, eu pedi perdão para o Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero viver o novo do Senhor. Aleluia. Glória a Eu preciso, Deus, Senhor, aleluia. passar por esses obstáculos, eu preciso vencer, Senhor. Eu não posso ficar da mesma forma. Até porque o alerta foi forte. Se a pessoa sem olhar para você, é a última oportunidade. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Sabe por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Que esta mesma oportunidade que Ele está dando para mim e para você nesta noite, é para você aproveitá-la lá fora e não sair da presença dEle. Glória a Deus. É para você Aleluia. agarrar com as suas duas mãos essa oportunidade para quando você sair lá fora, não sair da presença dEle. Aleluia. Porque desta vez Ele te trouxe para uma casa de recuperação. Talvez a próxima Ele para uma sepultura aberta. Eu estou falando disso aqui com temor no coração. Deus falou fortemente no meu coração. Oportunidades não podem ser desperdiçadas. Oportunidades a gente não pode desperdiçar. Eu só tive uma. E eu aproveitei e eu estou aqui até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só tive uma. Aleluia, Jesus. E eu aproveitei. E Deus está falando conosco. É noite de restauração. É noite de restauração. É noite de nós mudarmos o nosso pensamento, mudarmos o nosso coração e servirmos a Ele. De verdade. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Ele Deus. conhecia o coração de Davi. Ele sabia em quem ele tinha depositado toda a confiança dele. Ele sabia quem ele tinha escolhido para ser rei. Mesmo diante de todas as falhas. Deus sabia quem era Davi. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele está dizendo nesta noite também para você. Eu falo com toda convicção e certeza. Ele escolheu você. Glória a Deus. Para Ele cumprir o propósito na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse propósito precisa ser cumprido. O que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai fazer. Eu creio. Deus vai Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Então, diante dessa palavra, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. eu convidar vocês a colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, a Deus. E nós vamos estar orando ao Senhor. Que essa palavra ela falou forte no meu coração. Essa oportunidade que Deus está dando para vocês, essa oportunidade que Ele está dando para mim também. Porque Ele fala para nós vigiarmos. Aquele que está de mente muito para na carne. Então essa palavra aqui é para nós. Para todos nós. Para que a gente venha realmente viver o propósito de Deus. Para que quando o Senhor Deus. Aleluia. Ele rasgar os céus, todos nós venhamos estar com Ele na glória. Glória a O Deus. principal objetivo de Deus é trazer salvação. É trazer a salvação. Amém? Então você que quer realmente